Então, turma, continuando a nossa discussão sobre fenômenos ondulatórios, falta a gente falar basicamente de três fenômenos ondulatórios: interferência, ok? Polarização e ressonância. A interferência sonora, a interferência, desculpa, de uma onda, ela acontece a partir de sobreposições de onda. O que acontece? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo intervalo de tempo. Isso não acontece, beleza? Porque dois corpos é constituído de matéria, então não tem como dois átomos ocuparem a mesma posição no mesmo intervalo de tempo. Mas duas ondas, elas podem ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, porque a onda é puramente energia, ela não tem matéria na sua constituição. Beleza? Então, quando eu tenho dois pulsos de energia, duas ondas que se sobrepõem no mesmo local, no mesmo intervalo de tempo, essas ondas estão se sobrepondo e nós chamamos isso de interferência. Legal? Ok? Então, interferência é basicamente sobreposição de dois pulsos de energia em trânsito, né, duas ondas, ocupando o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, ok? Só que quando a gente está falando de sobreposição dessas ondas, o que pode acontecer? Pode ocorrer de vir dois pulsos de energia em forma de fase ou em forma de, em forma de crista, ou dois pulsos em forma de vale, e pode acontecer também de vir a sobreposição de ondas de dois pulsos de energia com fases opostas, um em forma de crista e o outro em forma de vale. O que acontece? Quando eu tenho dois pulsos de energia que se encontram no mesmo posição, no mesmo intervalo de tempo, esses pulsos de energia se somam, essas ondas se somam, formando uma onda resultante. Então, a onda resultante se dá pela somatória das dois pulsos que se encontraram, ok? Então, o que acontece? Na junção de dois pulsos de crista ou dois pulsos de vale, no momento que eles se sobrepõem, a amplitude da onda resultante aumenta. E depois eles continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento está acontecendo uma sobreposição que resulta num ganho de amplitude, ok? Desta forma, esse tipo de sobreposição nós chamamos de interferência construtiva, ok? Então, a sobreposição de dois pulsos em crista ou dois pulsos em vale, ou seja, em fases semelhantes, eles vão gerar uma sobreposição construtiva, vai resultar num pulso de onda de maior intensidade ainda, beleza? Por isso que tem aquela galera, né, que eu particularmente, eu tenho até um certo preconceito, desculpa, mas aquela galera que gosta de encher o carro de alto-falante e que parece que existe uma relação inversa entre o número de alto-falantes do carro e a qualidade do som, da música, né? Mas que quanto mais alto-falante o cara coloca, pior é a música que gosta de escutar. Mas vamos lá. Qual que é o objetivo daquele cara quando coloca aquele tanto de alto-falante no seu carro para tocar uma música? Ele quer que o som, primeiro, não fique só para ele, mas que contamine todo o ambiente, né? Ele quer que as pessoas que estejam em volta escutam aquele som com maior intensidade volumétrica. Se ele quer que as pessoas escutem com maior intensidade volumétrica, as ondas têm que chegar com maior amplitude no ouvido dos ouvintes. Então, o que eu
posso concluir com isso? Que na hora que a gente coloca mais alto-falantes emitindo, né, a mesma onda, saindo ali de uma mesma região, o mesmo tipo de som no mesmo intervalo de tempo, aqueles pulsos, que no caso de onda sonora não é crista e vale, mas as regiões de alta pressão vão se sobrepor com regiões de alta pressão e as regiões de baixa pressão, numa onda longitudinal, vão sobrepor com outra onda de baixa pressão, vai gerar uma interferência construtiva, vai gerar uma amplitude de som maior que está relacionado com a intensidade volumétrica, ok? Depois, esses sons continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, o que a gente tem que entender? Que quando as ondas se sobrepõem, no momento que elas estão se sobrepondo, ela vai gerar uma onda resultante da junção daquelas duas, que pode gerar uma onda de maior amplitude ou de menor amplitude. Quando que vai gerar uma onda de menor amplitude? Quando uma tender a anular a outra, ou seja, quando vier um pulso em crista e sobrepor outro pulso em vale. Um pulso tentando jogar o meio material para cima e outro pulso tentando jogar o meio material para baixo. Neste momento, há uma oposição, né, dessas ondas que faz com que uma tende a destruir a outra. Por isso que esse tipo de interferência é chamado de interferência destrutiva. Legal? Ok? É chamado de interferência destrutiva. Tanto é que se as ondas tiverem exatamente o mesmo formato, no entanto, um pulso ser crista e o outro pulso ser vale, essas ondas se anulam por completo no momento da sobreposição. E aí, consequentemente, naquele momento não vai existir uma onda, ela destruiu a outra. Uma onda a gente chama de interferência negativa ou interferência destrutiva. Ela gerou uma redução total da amplitude da onda, é como se não tivesse onda nenhum naquele momento. Legal? Aplicação de interferência destrutiva, que inclusive já caiu até no Enem. No Enem, uma vez falou da Copa na África do Sul, das famosas vuvuzelas. Vocês lembram que os caras ficavam tocando as cornetas na Copa da África do Sul? Nem sei se vocês lembram que... Não sei que ano que foi aquela Copa, vocês não eram muito velhos, não. Mas na Copa da África do Sul, os caras ficavam tocando umas vuvuzelas gigantescas. Aí essa vuvuzela, o som incomodava pra caramba, era um som muito alto. Mesmo a emissora tentando abafar o som, era um som que era escutado. Aí a questão do Enem... 2010, falou... África do Sul. Oi? 2010. Foi 2010? Aí, há 10 anos atrás, muitos de vocês tinham 8 anos de idade. Da Holanda de 4-0. Aí eu não sei, porque futebol para mim tá por fora. Eu mesmo, porque eu não gosto de futebol, eu gosto do Cruzeiro. Futebol para mim é uma bosta, né? E aí, cara, essa questão falou o seguinte, que algumas televisões você poderia desabilitar algumas frequências auditivas e eliminava o som. E se você escolhesse uma certa frequência lá X, que eu não lembro qual da questão, o som da vuvuzela desaparecia. E ele perguntou qual é o fenômeno ondulatório em questão. Para eu destruir essa onda, ela não existir mais, o que eu teria que fazer? Construir uma onda antagônica, oposta a ela, de mesmo formato, de mesma característica, né? Mas só que com fases opostas, gerando uma interferência destrutiva. Legal? Então, a resposta da questão era interferência. Legal? Vocês já ouviram falar em CDs remasterizados? Uma vez um aluno virou para mim e falou, eu sei, é aqueles que eles colocam os batidão, tush, tush, tush. Eu falei, não, isso é remixado, não é remixado, é CD remasterizado. O que rola? Antigamente, a gravação das músicas em estúdio não conseguia gravar instrumentos à parte.
era gravado todos os instrumentos juntos, velho. Todos os instrumentos juntos. E aí, se algum músico errava, se tivesse alguma contaminação do som, tinha que todo mundo gravar juntamente. Hoje em dia o esquema é diferente. Você vai para um estúdio, vai lá o cara da bateria, grava, vai lá o cara do baixo, vai lá o cara da guitarra, o vocal, depois eles juntam todo o som. Isso é legal porque você vai para um espaço, se você falhou, você regrava novamente, não precisava juntar toda a equipe. Mas o que acontecia? O som vinha muito contaminado, com vários ruídos, às vezes, que um outro músico gerava e tudo, então o som vinha muito contaminado. A qualidade sonora das gravações antigamente são muito piores que as gravações de hoje. E aí, quando a tecnologia foi desenvolvendo para a parte computacional, os caras começaram a remasterizar essas gravações antigas. O que eles faziam? Removia boa parte desses ruídos. Como é que eles removiam esses ruídos? Eles pegavam o som, jogavam no computador, mapeava o perfil das ondas sonoras geradas, identificava quais eram as ondas sonoras responsáveis pelos ruídos e, computacionalmente, eles criavam ondas opostas, de mesmo formato, mas só que com fase invertida. E aí gerava uma interferência destrutiva naquele ruído e conseguia eliminar boa parte dos ruídos que estavam presentes naquela gravação. Isso que é uma gravação remasterizada, beleza? É uma ideia de interferência destrutiva. Foi massa? Então, sobre interferência, é basicamente isto que vocês precisam saber. Mas toma um cuidado muito grande. Por quê? Nós utilizamos muito o uso de interferência quando a gente vai escutar alguma transmissão de dados, você está com algum aparelho de capta ondas, né? Por exemplo, um rádio ou o celular, às vezes você vai ligar e aí escuta música no fundo, o celular pegou um sinal de música, ou você vai falar da ligação cruzada, isso já aconteceu, né? Ou melhor, uma vez eu na minha casa, eu morava perto de um condomínio que tem aqui, que tem uma câmera que ficava voltada na rua, e como aqui em Diamantina quase casa nenhuma tem estacionamento, o meu carro ficava na rua. E um dia eu estava lá na televisão, eu tentando sintonizar o canal, pegar um canal com qualidade melhor, de tempo em tempo tinha que sintonizar lá, e eu sintonizando um dia, eu vejo o meu carro. Eu falei, gente, mas que trem legal. O que aconteceu? O meu carro pegou o sinal, o meu carro, a minha TV pegou o sinal que era emitido pela câmera de vigilância do condomínio, ok? Esses processos de transmissão de dados em que um sinal interfere no outro, que dá essas ligações cruzadas, o fenômeno ondulatório responsável pelo que a gente chama no senso comum de interferência é um fenômeno de ressonância, ok? E não interferência. Então, quando falar de confusão entre dados, transmissão de dados, em que um sinal, você tenta captar um sinal e acaba outro sinal sendo captado, é um processo de fenômeno ondulatório de ressonância. Tá? Exemplo da questão do Enem, como eu já disse na aula passada, de a comunicação que acontece entre a base, a torre de comando e o avião, toda a transmissão de dados se dá por um fenômeno chamado ressonância. Legal? E aí, a interferência que o celular pode gerar no momento que você entra com o celular no avião e ele está ligado e pode interferir na comunicação entre a torre e a base e a cabine do piloto, é que em vez da cabine entrar em ressonância com as ondas emitidas pela torre de comando, ela acaba entrando em ressonância com as ondas emitidas pelo seu celular, ok? Então, essa interferência na transmissão de dados, captar alguns dados de ondas em vez de outras ondas, se dá por ressonância. O que seria ressonância, então?
Só deixa eu, antes de passar o slide, ver qual que é a perguntinha aqui. Rolou uma perguntinha aqui. Espera aí. Duas. Bombou, duas seguidas. Quando uma ligação é interceptada pela polícia, por exemplo, é por essa interferência também da ressonância. Sim, na verdade, captou um sinal, é ressonância, ok? Sempre quando um aparelho capta o sinal da onda, aquele aparelho entrou em ressonância com a onda. Vamos entender, então, o que é ressonância? Que aí vai ficar mais claro para a gente discutir sobre ressonância. Deixa eu passar o slidezinho aqui. Essa ponte, esse vídeo é super famoso, olha, vocês estão vendo aí, né? É uma animação, está passando para vocês o movimento? Essa ponte é uma ponte que foi construída nos Estados Unidos, chamada Ponte de Tacoma. Essa ponte, ela entrou em ressonância com as ondas sonoras emitidas naquela região, e aí essa ponte acabou ruindo e desabou. O que acontece? Toda matéria, sem exceção, ela vai ter basicamente 3 movimentos. Quando a gente fala da matéria, quais seriam os movimentos dela? Ela tem um movimento translacional, que é o grau de agitação das moléculas, que a gente está relacionado com a temperatura das substâncias, com a energia cinética das moléculas. Então, esse movimento translacional, o grau de agitação está relacionado com a temperatura. Ela tem um movimento rotacional, ok? E esses movimentos rotacionais nos elétrons acontecem em pares de spin, que está até relacionado com os fenômenos magnéticos da matéria. E ela tem um movimento vibracional. Eu brinco que a molécula ela é uma pessoa de Parkinson fazendo ciranda e movimentando de um lado para o outro. É uma molécula que está rodando, deslocando, translacionando e tremendo. Beleza? Essa vibração da molécula, das substâncias, é uma assinatura de cada tipo de substância. Cada substância tem uma vibração natural, que é padrão dela. A água tem uma vibração de uma determinada frequência. Se eu pegar um ferro, o elemento do ferro, que era do elemento dos cabos dessa ponte, ela tem uma frequência natural de vibração. Cada substância tem uma frequência natural de vibração. E o que acontece? Quando eu emito uma onda que tem exatamente a mesma frequência que a frequência natural de vibração da matéria, esse meio material começa a absorver essa onda e entra em processo de ressonância. E aí o meio material começa a aumentar a sua amplitude de vibração. Legal? E o que aconteceu nessa ponte de Tacoma foi isso. O que aconteceu? A estrutura da ponte era feita por um determinado material que tinha um padrão de vibração, e no momento, por algum motivo, naquela região, era emitido ondas na mesma frequência de vibração. E aí essa ponte começou a absorver essa energia da onda e foi aumentando a amplitude de vibração dessas moléculas de tal forma que a estrutura da ponte começou a se comprometer, porque ela foi absorvendo energia, a amplitude foi aumentando, e algo que era microscópico acabou ficando desse jeito, como vocês estão vendo nessa gravação. Um outro exemplo legal de entrar em processo de ressonância é, por exemplo, uma pessoa estiver gangorrando. A pessoa, quando está gangorrando, ela está num padrão, numa frequência de oscilação. Quando eu quero aumentar a amplitude de oscilação daquela pessoa na gangorra, o que eu faço? Eu, como fonte externa, forneço energia na mesma frequência de vibração. Quando ele está indo, eu empurro. Quando ele está voltando, eu retorno a mão. Quando ele está indo, eu empurro. E aí, nessa situação em que eu entrei em ressonância
com com essa pessoa que está gangorrando, como consequência ele teve um ganho de quê? De amplitude de oscilação, ok? Então, eu vi que teve uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu respondo. Então, para um meio material absorver uma onda, um pulso de energia, ele tem que entrar em ressonância com aquela onda. Para isso, eles têm que ter a mesma frequência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de micro-ondas, como é que o micro-ondas funciona? Os caras pensaram o seguinte: eu preciso esquentar um alimento. Beleza. Para eu esquentar um alimento, eu tenho que fornecer energia. Eu não quero fornecer energia na forma de calor. Eu quero fornecer na forma de outro tipo de onda, não infravermelha. Eu vou fornecer outro tipo de onda. Só que para esse material absorver essa energia, ele tem que entrar em ressonância com essa onda. Como é que eu vou fazer isso? Emitir uma onda em que o meio material consiga absorver. O que a maioria dos alimentos tem? Água. Salvo elemento extremamente desidratado, os alimentos têm água. Então, o que eles pensaram? Se eu emitir uma onda da mesma frequência natural de oscilação da água, o que vai acontecer com a água? Ela vai absorver a energia que o micro-ondas está emitindo, e aí essas moléculas de água começam a aumentar a sua amplitude de movimento. Ela começa a aumentar o seu grau de agitação como consequência. Não altera o padrão de vibração dela, que independente da temperatura que ela tiver, independente da condição que ela tiver, ela vai ter sempre a mesma frequência de vibração. É um padrão que cada substância tem. Mas quando ela absorve energia, o movimento translacional aumenta. O grau de agitação da molécula aumenta, levando uma elevação de temperatura. Então, o funcionamento do micro-ondas se dá por ressonância. Se a gente para pensar em telecomunicação, como é que funciona a telecomunicação? Eles mandam informações por pulsos de energia. Presença e ausência de pulso, código binário. Vão mandar um pulso de energia. Só que, se a gente parar aqui, eu estou aqui em casa. Tem 1 milhão de ondas eletromagnéticas atravessando aqui. Mas eu ligo o rádio e ele não vai pegar todas. Eu tenho que fazer o que com o rádio? Sintonizar. Então, o rádio, para ele ser um receptor dessa onda, ele tem que ter na sua antena uma frequência variável, eu alterar a frequência de oscilação das cargas que ficam ligadas à antena de recepção de sinal. Então, o que acontece? Para esse celular pegar um sinal de informação que vem no espaço, ele tem que estar na mesma frequência da onda. E aí, na hora que ele está na mesma frequência da onda, ele capta aquele pulso de energia. Como dentro daquele pulso de energia vem informações, digitalmente, analogicamente também é possível, mas tecnologicamente, não vou entrar em detalhe, o aparelho consegue pegar aqueles pulsos de energia e que vem em linguagem binária, né? Presença e ausência de pulsos de energia, e consegue transformar aquilo na linguagem humana nossa, ou numa imagem, ou num áudio, ou num vídeo. Ele consegue traduzir aquela informação que foi emitida a partir de pulsos de energia. Mas toda transmissão de dados que acontece hoje, a gente tem que sempre lembrar em processo de ressonância. Por isso que eu falo que é importante pra caramba, porque a base hoje, nós estamos na era da telecomunicação, velho. A telecomunicação está só evoluindo e mudou completamente a geração nossa. E a base de toda a telecomunicação é captação de ondas eletromagnéticas que contêm informação a partir de um padrão de emissão. Só que para o aparelho captar essa onda, ele tem que entrar em ressonância com o aparelho. Por isso que a gente sintoniza. Hoje vocês não têm muito essa noção, velho, porque hoje as televisões, você vai lá, conecta, ela já sintoniza automaticamente, mas eu sou da época das televisões de caixote, alguns de vocês aí devem nem conhecer televisão de caixote direito, né? Só LCD. Mas eu sou do tempo de televisão de caixote, que na hora que a gente comprava, tinha que sintonizar canal por canal. Aí você escolhia assim, canal 1, aí ia rodando,
uma roldaninha, e essa roldaninha ia fazendo o quê? Alterando a frequência de captação. Aí eu memorizava essa frequência. Então, sempre quando eu colocava no canal 1, ele estava relacionado com essa frequência que eu fui alterando. Então, a gente ia alterando a frequência do aparelho, de vibração da antena, das cargas da antena, para ela captar essa energia. Eu ia alterando a frequência, até achar uma frequência que o quê? Seja idêntica a alguma onda de sinal que estivesse passando naquele espaço. Com isso, o aparelho fazia o quê? Na hora que eu conseguia sintonizar? Começava a captar energia, eu sintonizei aquele canal. Aí eu ia para o canal 2, sintonizava a partir de outra frequência, e cada emissora existe uma frequência. Tanto é, velho, que o controle das frequências é tão importante que hoje, para você abrir uma rádio, a partir de ondas de rádio, hoje tem rádios online que é por pulsos de internet, não tem nada a ver, mas por ondas de rádio, quem controlava as faixas de frequência, a liberação das faixas de frequência é a Anatel. Inclusive, você precisa da assinatura do presidente, velho, para conseguir trabalhar numa determinada frequência. E aí, essas frequências são super controladas porque cada canal não pode ter uma frequência muito próxima da outra. Por quê? Se dois canais tiverem frequência muito próxima, dois dispositivos de transmissão de dados estiver emitindo ondas em frequências muito próximas, o aparelho começa a captar o quê? Das duas. Aí começa a gerar uma interferência no sinal. Por isso que eles correm tanto atrás de rádio pirata. Por isso que a Anatel tenta bloquear o máximo possível essas rádios piratas. Porque as rádios piratas, elas começam a emitir sinais em frequências que estão entre a frequência de uma rádio e de outra. Em Diamantina, você não consegue enxergar muito isso, porque tem poucas rádios, mas você chega em Belo Horizonte, você vê nitidamente o intervalo de frequência entre uma rádio e outra da FM tem que ser de 0808 megahertz. Então, você pega, por exemplo, lá tinha 97,5, 98,3, 99,1 Hz. Cada emissora manda a onda numa determinada frequência, produz a onda numa determinada frequência. E aí, na hora que você vai captar, você tem que sintonizar o seu aparelho naquela frequência. Mas se eu tiver duas emissoras emitindo a mesma frequência, qual que o seu aparelho vai captar? Aquela que tiver em maior intensidade. E aí começa a gerar essa interferência no sinal de uma emissora com a outra, ok? Gerar interferência pelo senso comum, né? Gerou uma ressonância de uma onda não desejada. E aí o sinal captado é daquela onda que você não queria escutar. Tranquilo? Ok? Então, isso que é ressonância. Deixa eu responder duas perguntas aqui, depois a gente volta na temática. Então, beleza. Tipo quando uma pessoa quebra a taça com grito, eu ia colocar esse vídeo, velho, de uma pessoa... na verdade, não era uma pessoa. Uma pessoa quebrar uma taça de cristal com grito, velho, isso é bem complicado, porque a frequência de som, o cara tem que emitir um som agudo numa frequência altíssima e por muito tempo para aquele cristal conseguir captar aquele grito. A frequência do cristal é uma frequência de vibração alta, então ele tem que emitir uma onda em frequência alta, então ele tem que conseguir emitir um som agudíssimo, né? Aquele cantor lírico de alto nível, e conseguir emitir isso por muito tempo. Agora, a partir de máquinas, eles conseguem fazer isso muito facilmente. Eles colocam um som extremamente agudo, e aí esse som vai chegar na frequência de vibração natural da sílica que forma aquele cristal. E aí a água, aquela sílica começa a absorver aquela onda, aumentando o grau de agitação, e a estrutura do cristal não consegue comportar, uma hora ele vai fraturar, assim como aconteceu com essa ponte de Tacoma. Legal? Show de bola. Outra pergunta.
Então, essas TVs com canais pagos têm as frequências no espaço. Mas para entrar em ressonância com elas, tem um tipo de codificação da empresa. Legal. Olha só. Cada emissora, ela manda uma determinada onda, pulsos de energia para mandar a sua informação, para mandar a sua programação. A Globo tem uma frequência, o SBT tem outra, a HBO tem outra, cada uma tem uma determinada frequência. Só que o seguinte, em canais abertos, eles não codificam as informações. Existe, para preservar alguns canais, uma certa codificação. Existe um certo segredo para você conseguir traduzir aquele sinal. Porque não é simplesmente captar o sinal, ok? Minha esposa falar inglês comigo, ela é professora de inglês, eu estou captando o sinal dela, o que eu estou entendendo? Bosta nenhuma, eu não sei nada de inglês. Eu brinco que eu não sei nem o verbo tobe. Frago o verbo tobe, Yami, Yuri, para você ver o meu nível de inglês. Até brinco que eu tentei aprender inglês 3 vezes, não consegui, casei com a professora. Nesse caso, velho, eu preciso codificar, descodificar, né, aquela informação que ela está enviando para mim. Para isso, eu tenho que ter informação prévia para isso. Você já viu quando você pega no computador e tenta abrir um arquivo que o seu computador não tem o software que faz a decodificação daquele arquivo, que faz a interpretação daquele código binário? Aí abre uma tela cheia de símbolo muito doido que você não entende nada. E ele não consegue, por exemplo, abrir uma imagem, se você não tem um arquivo, não consegue abrir se você não tem um leitor de JPEG, você tenta abrir uma imagem JPEG, aparece um monte de dados doidos de menos a imagem. Então, o que acontece? As empresas, para ter uma restrição desses dados, não tem como eu restringir no espaço. Os pulsos é enviado e todo mundo pode captar esse dado. Então, para eu preservar e garantir que só algumas pessoas vão conseguir interpretar aqueles dados e gerar informação para aquela pessoa, ele tem que ser capaz de decodificar aqueles dados. Alguns dados não são codificados, aí é mais fácil a interpretação, legal? Agora, tem alguns dados que são codificados. E esses dados codificados ele tem que passar por um processo de decodificação. É como se você criasse uma simbologia que nem todo mundo conseguisse ler. Para isso que na Sky, por exemplo, você tem um aparelho da Sky que vai decodificar aqueles dados. Quando ele capta aquele sinal, além de pegar a informação, ele verifica a partir do seu plano, das informações que existe do seu plano ali, se você está apto a visualizar aquele canal ou não. Se está apto, ele faz o quê? Decodifica as informações, né, aqueles dados, e gera a informação que você queria, gera a formação de imagem e som da programação que você queria assistir. Tranquilo? Então, todo o processo de transmissão de dado, ele acontece por ressonância, sempre vai acontecer. Agora, tem pessoas que tentam travar mais essa informação ou menos. E aí fica aqueles hackers, né, velho? Os sketch, né? Não é nem Sky, é sketch. Os caras que ficam fazendo gato, o que eles conseguem fazer? Pegar esse sinal que vem codificado, decodificar e entregar a pessoa, mesmo a pessoa não pagando a Sky. Então, o cara conseguiu compreender, fazer a leitura daquela informação. Quando eu quero fazer uma leitura em inglês, eu chamo a minha esposa, ela decodifica para mim. Ela traduz aquela informação. Ela fala, olha, Alexandre, essa letra com essa forma essa palavra. Fala, legal. E é isso que um decodificador faz. Esse padrão de código binário quer dizer essa informação. Aí vai aparecer na tela para você. Legal? Beleza? Então, galera, sobre processo de ressonância, é basicamente isso. E falta 1 minuto, e só para a gente finalizar,
Eu vou falar de polarização. Polarização, galera, é um fenômeno que acontece só em ondas bi e tridimensionais. O que é polarização? É uma seleção de uma frente de onda. Então, quando eu tenho uma onda bidimensional, ela está propagando em 2 dimensões. Se eu tenho uma onda tridimensional, ela está propagando em 3 dimensões. Então, quando eu coloco uma onda passando por um polarizador, eu pego aquela onda que é tridimensional e coloco ela numa condição unidimensional. Beleza? Ok? Então, a polarização nada mais é do que uma seleção de uma dimensão de propagação de onda. Exemplo, máquina de raio-x. Máquina de raio-x vai emitir raio-x, que são radiações ionizáveis, que é extremamente nociva ao ser humano, né? Porque elas são mutagênicas. Legal. Se ela produz raio-x, as fontes produtoras de onda eletromagnética vão produzir ondas tridimensional, que propaga para tudo quanto é lado. Só que eu não quero incidir radiação X em todo o ambiente, eu quero incidir radiação num ponto específico. Então, o ideal é que essa radiação fosse linear, ela estivesse propagando uma única dimensão. E aí, o que eles fazem? Colocam uma placa de chumbo com um pequeno orifício nela, garantindo que somente um plano de propagação da onda passe por aquela placa de chumbo. O que ele fez? Polarizou a onda. Ele pegou uma onda que era tridimensional, descartou 2 dimensões para que a onda não se expanda de forma volumétrica no espaço e garantiu que aquela onda que era expansão volumétrica ela fosse de forma linear exatamente no ponto onde era desejado, ok? E aí esse fenômeno é o de polarização. É uma seleção de ondas a partir de um polarizador. Legal? Com isso, nós encerramos a nossa discussão sobre os fenômenos ondulatórios. E nessa discussão ainda eu falei uma pancada de coisa do último capítulo de ondulatória, que é o capítulo de sons e efeito Doppler. Tá bom? Beleza, galera. No mais, bom almoço para vocês. O meu bife já está esperando na mesa. E agora eu vou almoçar, viu? Um abraço para vocês.